Eu vou começar mostrando uns mapas para vocês. Temos então as Américas. 1740 essa representação. Não custa muito entender que, em se tratando de uma linguagem que procura convenções, isto é, não é uma linguagem puramente artística e livre, a dos mapas, os mapas procuram representar algo de acordo com convenções. Em se tratando então de uma linguagem desse tipo, né, o conhecimento expresso nessas representações, ele é proporcional à precisão de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos daquela linguagem. Se nós temos então um mapa que não corresponde plenamente ao que se espera em termos do estabelecido por esses marcos da representação cartográfica científica, temos um mapa que representa uma indeterminação, né? Enfim, áreas, territórios estão bem cartografados de acordo com os padrões da cartografia da época, né? Estão bem cartografados se eles expressam de modo fidedigno o que se espera deles. Caso contrário, os territórios são pouco conhecidos. Nós temos aqui então que essa América do Norte, ela meio que desaparece ali ao norte do Golfo da Califórnia em direção ao atual oeste do Canadá e ao Alasca, né? São regiões praticamente desconhecidas dos europeus por volta de 1740. Tá claro lá em cima, pessoal? Sim? Todo o restante, de algum modo, tá aí. Mas tá aí de acordo com o que esses europeus sabem que sejam as Américas em 1740. Eu vou aproximar isso daqui, ó. Vamos ver o que isso aí nos mostra. Talvez aqui a gente consiga ver melhor. 1749. Nós temos aí territórios, aqui já América do Sul, territórios portugueses e territórios espanhóis. Os territórios portugueses representados nesse mapa, então, esse aqui é de origem britânica, 1749, os territórios portugueses são esses daqui, ó. São esse conjunto aqui. O restante é território espanhol. Então isso aqui está identificado como Brasil, tá aqui. Essa região está identificada como Amazons, no plural, Amazônias, né? Aqui, Peru. Aqui, Chile, com I, né? Aqui, Terra de Magalhães, é essa porção austral da América Meridional, né? Que vai até o Estreito de Magalhães, até o extremo sul, né, dessa presença, enfim, europeia na região. Extremo sul, que dá aqui no Estreito de Magalhães, que é conhecido dos europeus desde 1517, quando Fernão de Magalhães descobriu essa passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. E temos lá ao norte, Terra Firma, né, que era um nome comum à época para designar, né, esse conglomerado do vice-reino de Nova Granada e da Capitania Geral da Venezuela. E tem ali ao lado, então, da Terra Firma, que é um território espanhol, Guiana. É lá o Western Ocean, South Sea e por aí vai. Ethiopic Ocean, né, o Oceano Atlântico, o Oceano Etiópico. Né. O que eu quero mostrar para vocês? É que no meio desse mapa tem uma grande área, talvez a maior das áreas, talvez não, certamente a maior das áreas, esta daqui, ó. Jesuit Settlements, assentamentos jesuítas.
O Brasil está espremidinho entre esses assentamentos jesuítas e o Oceano Atlântico. Vocês conseguem perceber isso? Cartografia imprecisa para os nossos padrões. Cartografia de 1749, uma cartografia bastante aceitável para a época. Para nós, ela é ruim, né? Olha aqui onde que está o atual Rio Grande do Sul. Está bem aqui, ó. Né? O Brasil todo é isso daqui. Um retão, né, ao norte, que vai do atual Espírito Santo até o Recôncavo Baiano, até a Bahia de Todos os Santos. Depois o Nordeste, esse Brasil termina ali em Belém e depois tem esse Amazonas. A maior parte, então, do que era a América Portuguesa na metade do século XVIII, repito, está espremida numa pequena faixa territorial. Uma pequena faixa territorial em comparação com os Jesuit settlements e com os territórios espanhóis. Em 1749, uma boa parte do continente americano é muito mal conhecida dos europeus. É isso que esse mapa nos mostra. A extensão desmedida desses territórios jesuítas, bem no coração da América do Sul, mostra isso. Assim como essa desproporção entre o que é o Brasil e o que são os domínios espanhóis da América. Tá claro isso, pessoal? Ou seja, os problemas de cartografia nos mostram os limites de um conhecimento. Esses limites se traduzem em um ponto essencial. Esse desconhecimento está todo ele focado no que seria o extremo oeste da América Portuguesa, no que seria, então, esse encontro da América Portuguesa com a América Espanhola. Tá claro isso, pessoal? É aqui, nesse interior da América, né, que as coisas ficam mais obscuras. Elas não são completamente desconhecidas. Quer dizer, não é uma barbaridade do ponto de vista dos nossos padrões cartográficos atuais essa representação. A gente bate o olho, a gente consegue reconhecer. Aliás, o traçado geral da América do Sul está bastante bem feitinho, né? Repito, o Brasil está muito para leste, está muito para norte, é muito pequeno, né? Mas o que não se conhece ganha em tamanho. A mesma coisa vale então para essa terra magalhânica, essa terra de Magalhães, porque para o sul de Buenos Aires, né, territórios indígenas, quase nada é plenamente incorporado aos padrões políticos, econômicos e sociais da Europa colonial, né? Da Europa colonizando a América, na América colonial, a América da Europa. Repito, o que é desconhecido tende a ganhar em tamanho e não a diminuir de tamanho, né? Então esse exagero na representação desses territórios mostra o desconhecimento desses territórios. Era isso que eu ia mostrar nesse outro mapa aqui, de 1740, né, onde nós temos também, né, um miolo da América do Sul bastante inchado, né? Então, aqui talvez a coisa seja mais clara, a gente observando o conjunto da representação da América, né, como que essa América meridional ela está gorda, né? Ela está, enfim, tem algo dentro dela que está expandindo ela para os lados. Vocês percebem isso? Sim? O que está expandindo ela para os lados? Territórios pouco conhecidos. Os tais dos territórios de fronteira. Os limites entre a América Portuguesa e a América Espanhola. É isso que está, então, expandindo esse mapa para, enfim, para os lados. Em 1808, ainda é possível, né, uma boa cartografia da época, razoável, mais ou menos. Né? Brasil or Transatlantic Portugal, publicado em Londres em 1808. Né? O que nós temos aqui? Né? Um Brasil ocupado, um Brasil povoado, né?
Capitania de São Vicente, Capitania do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia e assim vai, né, até o Pará, Maranhão, né, Ceará e tudo mais. Este Brasil, que tem aí em 1808 por volta de 3 milhões de habitantes, este daqui, né, é um Brasil que pode ser cartografado, mesmo que a cartografia não seja brilhante, desse modo: Brasil, interior of the country, very imperfectly known. Brasil, interior do país, muito mal conhecido. Very imperfectly known. Muito desconhecido. É uma mancha enorme que está dentro do Brasil, ainda em 1808. Sim, a tendência é interpretarmos, com correção, essa cartografia como uma cartografia menos padronizada, menos científica do que as anteriores. Mas mesmo assim, é verossímil alguém achar que esse miolo, né, da América Meridional é um miolo ainda desconhecido no começo do século XIX. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou deixar então este mapa aqui, para que nós pudermos ver melhor. Eu queria ter expandido isso só para vocês poderem ver as legendas, mas tudo bem. Ora, essas representações de 1740, 1749, elas correspondem cronologicamente, né, ao início das negociações entre Portugal e Espanha pela delimitação das suas fronteiras na América colonial. O marco disso é a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, entre Portugal e Espanha, né, um tratado de normatização de estabelecimento das fronteiras. Bem, o que é uma fronteira? O que é uma fronteira? Fronteira é um limite entre territórios, é um limite entre espaços, mas num sentido social mais amplo, nós podemos dizer que uma fronteira é um espaço de trocas sociais entre duas áreas limítrofes. A fronteira não é apenas, em estrito senso, a divisória entre dois territórios, mas é uma região que se constitui com algumas características próprias, advindo do fato de nela estar estabelecido um limite entre esses dois territórios. Tomemos uma fronteira entre países, Brasil, pronto, né? Visitem uma cidade como Corumbá, no Mato Grosso, né? O Corumbá faz fronteira com a Bolívia. Se vocês forem mais para o sul, né, ainda no Mato Grosso do Sul, você tem uma série de cidades que são limítrofes bem na divisão com o Paraguai, né? Essas cidades que estão no Brasil, né, são cidades onde muito claramente percebe-se uma mescla de elementos culturais, econômicos, sociais, num sentido mais amplo, né? É muito comum que em Corumbá vivam pessoas de pais bolivianos, ou então o pai é boliviano, a mãe é brasileira, ou o inverso. O sujeito é boliviano e trabalha no Brasil, ou ele é brasileiro e trabalha na Bolívia, tem amigos na Bolívia, né? Fala, enfim, palavras em espanhol, eventualmente, enfim, línguas indígenas, aimará, sei lá. Na fronteira com o Paraguai é muito comum, então, essa ideia do brasiguaio, né? Quer dizer, um tipo social a mesclar, né, o brasileiro com o paraguaio, né, carrega muito claramente marcas dessa mistura cultural, dessa mistura econômica, dessa mistura social mais ampla, né? Sim, isso é uma região de fronteira, quer dizer, é uma região de trocas, é uma região de contatos vivos, dinâmicos, né? Sem numa fronteira habitada, esses contatos necessariamente acontecerão, por mais controlados que eles sejam. Por exemplo, a fronteira, entendida aqui como limite, né, do Brasil com o México, né?
Sabe que essa fronteira aí, esses limites entre os Estados Unidos e o México, são policiados do lado dos Estados Unidos, enfim, muito vigiados e tudo mais, porque os caras morrem de medo que os mexicanos cruzem a fronteira e, enfim, inventem de viver no seu país, né? Não obstante, mesmo assim, os estados do norte do México e os estados no sul dos Estados Unidos são estados que compartilham um conjunto de características sociais comuns, não é verdade? Ah, mas é porque o Texas fazia parte do México até a guerra lá do século XIX. Sim, tudo bem, né? Isso faz bastante tempo. O fato é que há uma concentração de hispânicos nessa faixa que vai desde a Califórnia até aqueles estados, enfim, ali já um pouco menos, Alabama, aí menos, né? O resto dos Estados Unidos, uma presença enorme de hispânicos, mas sobretudo nesses estados mais próximos do México, né? E no México acontece a mesma coisa, não que enfim, tem um monte de norte-americanos vivendo e trabalhando no México, não. Mas a presença de produtos, laços familiares, gente que cruzou a fronteira legal ou ilegalmente e que manda dinheiro para o México. Você sabe que uma das principais fontes de renda, né, do México, uma parcela significativa desse PIB mexicano vem das remessas feitas por mexicanos que vivem nos Estados Unidos para o seu país natal, para suas famílias, né? Enfim, isso é uma fronteira num sentido mais amplo. São espaços cujas características de trocas sociais advêm do fato de serem espaços limítrofes, né? Bem, estamos aqui falando então de uma fronteira entre territórios espanhóis e portugueses na América no século XVIII. Fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola foram sendo criadas já no século XVI, obviamente, algumas de modo mais intenso, mais ostensivo do que outras. Nem todas essas regiões foram igualmente povoadas, igualmente ocupadas. Talvez a principal delas seja, já no século XVI, a região do Rio da Prata, né? Buenos Aires, no final do século XVI, é uma praça mercantil de razoável importância no contexto econômico imperial da Espanha, mas é uma praça mercantil com um número alto de portugueses vivendo lá, trabalhando lá, comercializando em Buenos Aires. Isso só cresce pelos séculos XVII e XVIII. No século XIX, esses contatos são muito intensos, são muito frequentes. Contribuiu para o acirramento desses contatos, para o adensamento desses contatos, a fundação da colônia do Sacramento, em 1680, final do século XVII. Na embocadura do Rio da Prata, alguns quilômetros de fronte a Buenos Aires. A colônia do Sacramento foi fundada por portugueses, numa espécie de extensão máxima da sua presença territorial meridional na América. Os portugueses nunca tinham ido tão longe em termos sulinos quanto foram ao fundarem a colônia do Sacramento em 1680. Mas é uma praça fortificada distante dos outros territórios portugueses. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, né? O Rio de Janeiro é um centro político mais importante do que São Paulo, né, em 1680, mas a capital desse estado do Brasil é a Bahia, né? É muito longe. Por isso essa é uma praça fortificada pouco defensável, né? Os portugueses se instalam ali, procurando com isso, enfim, sangrar, né, o monopólio comercial espanhol, procurando então lucrar com o contrabando e procurando então criar uma zona de garantia territorial que vai aproximadamente de São Paulo, né, até essa atual República do Uruguai, né? Bem, isso para o sul. Os contatos então são muito intensos por mar e por terra também. A fundação da colônia do Sacramento, em 1680, né, impele um movimento de ocupação territorial do sul para o norte. Isso é um movimento curioso, é um movimento interessante, porque cria-se uma situação de beligerância com a Espanha, né, que, enfim, ataca e conquista muitas vezes essa colônia do Sacramento ao longo do século XVIII, né, e isso, então,
estimula, né, uma colonização territorialmente mais extensa da parte dos portugueses. Visitem, por exemplo, a ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Né? Florianópolis tem lá, enfim, uma cidade cheia de encantos, tal. Dentre eles, alguns fortes que foram construídos no século XVIII e que testemunham, então, essa situação de beligerância entre Portugal e Espanha por esses territórios, num movimento, então, de reação a essa fundação da colônia do Sacramento no final do século XVII. Esses fortes de Santa Catarina, enfim, tem alguns bem preservados, super interessante fazer essa visita. Quando vocês tiverem oportunidade, se é que já não fizeram, conheçam esses fortes, então, da ilha de Santa Catarina. Conta uma parte dessa história. Né? Isso, então, por mar. Né? Por terra, essas regiões tornando-se mais densamente povoadas, com núcleos urbanos mais significativos, e a extensão, então, da produção, sobretudo com base na pecuária e nos seus derivados, né, se configura uma vasta região a englobar, então, as zonas ao norte da colônia do Sacramento, a época chamada genericamente de Banda Oriental do Rio Uruguai. Né, toda essa região se conecta de modo muito forte com a última capitania da América Portuguesa no sul, no século XVIII, o Rio Grande de São Pedro, que hoje nós chamamos de Rio Grande do Sul. Então, a pecuária extensiva, né, ela junta essas áreas e cria, então, uma grande zona de fronteira, inclusive uma fronteira muito indeterminada em termos de estabelecimento de onde termina o território português e onde começa o território espanhol da Banda Oriental. Vínculos são estabelecidos, então, com base nessa produção, com base nessa ocupação territorial, com base nessas situações de guerra, de conflito armado. Essa é uma situação que perdura também até os dias de hoje, não é verdade? Visitem lá o Rio Grande do Sul, né? Façam uma viagem de carro do Rio Grande do Sul pelo Uruguai. Há uma paisagem geográfica muito semelhante, né? Existem costumes que são próprios, existem contatos, laços familiares, tradições compartilhadas que caracterizam, então, essa fronteira sulina, né, evocando a história dessa fronteira colonial, a mais importante, a mais densa a ser estabelecida já no final do século XVII entre os territórios portugueses e os espanhóis. Bom, mas são vastos territórios, obviamente que a fronteira não se limita aí a esse Rio da Prata, a essa Banda Oriental, ao Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina e aí adentrando a América Portuguesa. Outras regiões também são importantes. Na Amazônia, já no século XVI, esses contatos também são estabelecidos com indeterminações territoriais, onde começa um império, onde terminou o outro, né? Também a zona do Peru e do Alto Peru, que hoje é a correspondente à Bolívia. Né? Só que aí já estamos diante de uma situação de desconhecimento territorial muito mais acentuado do que na região amazônica e do que na região do Rio da Prata. Né? A fronteira, então, do Brasil com o vice-reino do Peru, né, tende a ser a menos densamente povoada, a mais desconhecida, a menos singrada por fluxos econômicos, por fluxos de mercadoria. Mesmo assim, algumas coisas existem lá. Entre o Rio Grande do Sul e o Paraguai, os assentamentos jesuítas. Né? E isso também é visitado periodicamente pelos caçadores de índios de São Paulo no século XVII. Né? Isso é vigiado, isso é, enfim, monitorado em alguma medida pelas metrópoles ibéricas. Né? Esses assentamentos jesuítas formam uma mancha importante. Só que eles vão até um certo ponto. Depois, uma região amazônica muito menos conhecida, pelo menos até chegar ali aos principais afluentes do Amazonas, aí a coisa tende a ser de presença populacional mais intensa.